might not know why, we might not know how, but baby tonight. Olá pessoal, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução da prova UFT 2019/1 e ela diz o seguinte: uma fita de slackline possui comprimento 2L0 e está esticada de A para B. Eu já adiantei, peguei e copiei a figura do enunciado aqui. A para B, ela está esticada nessa linha horizontal 2L0, L0 aqui, L0 aqui, quando você acabou de preparar o slackline, né? Sem ninguém em cima. Está esticada de A para B, enquanto um atleta de massa M executa suas manobras. Uma foto é tirada e pode-se observar que a fita forma um ângulo θ com a horizontal, conforme ilustrado na figura que segue. Devido ao peso do atleta, a fita se desloca para baixo a uma distância h e é alongada, passando a ter comprimento igual a L em cada metade da fita no momento que a imagem foi capturada. Então a pessoa sobe, tira uma foto, captura a imagem. Considere-se que o sistema atleta slackline está em equilíbrio no momento da captura da foto. Assim, para a situação ilustrada, a expressão correta para calcular a constante elástica K da fita é... Ok? Muito bem. Essa questão é uma questão que aterroriza vários alunos porque ela não tem dados numéricos, ela é com as famosas letrinhas, né? Você vai usar as variáveis e aí todo mundo entra em desespero, sem saber que, na verdade, com letrinhas, com o tempo, você vai perceber que tudo fica até mais fácil de controlar, mais fácil de achar onde foi o erro. Mas isso é outra história. Bom, o que eu tenho nessa questão? Essa fita, como eu mostrei, esticada, uma pessoa sobe, ela dobra, aqui claro, está com um desenho esquemático, aí a pessoa está aqui nesse ponto, a fita dobra de um ângulo θ e aí o comprimento passa de L0 para L, cada metade aqui fica de comprimento L, certo? E a pergunta é, como que eu calculo K a partir de θ, L, ele deu, quais mais informações ele deu? Deu a altura H, deu o comprimento L, a fita está aí quanto a massa do atleta é M. Todas essas informações que ele deu como letra eu posso usar na resposta final. Então eu tenho a massa do atleta que é M, eu tenho o comprimento que é L, eu tenho essa distância que é H e eu quero o K. Então vamos lá. Primeira coisa, no exercício de estática ou muitos exercícios de dinâmica, você tem que o quê? Esquematizar as forças. Aqui, esse ponto está estático, então eu vou usar os conceitos de estática do ponto, certo? De um ponto. Então, vamos desenhar as forças aqui. Nesse ponto tem a pessoa, né, que está nele, é como se fosse a força sobre a pessoa. Esse ponto seria a pessoa. Então, quais são as forças? Esse ponto seria o ponto do slackline mesmo, a pessoa está em cima. Quais são as forças atuando nesse ponto? Bom, tem a força que a pessoa faz para baixo, que é igual ao seu peso, que é que pressiona o slackline para baixo, vai ser igual ao peso da pessoa que está sobre ele. E aqui eu tenho as duas fitas. Por quê? Lembra, para você escrever as forças, você separa em dois tipos: forças geradas por campo, forças geradas por contato. Os campos que você vê em física no ensino médio é o quê? Gravitacional, elétrico ou magnético. Não tem campo elétrico ou magnético nessa questão, só tem campo gravitacional. Qual é a força que ele exerce, que ele gera? É a força-peso. Então, as próximas forças são as de contato. O que está em contato físico mesmo com esse ponto? É esse fio e esse fio. E se eu estou falando de fio, uma fita, né? Eu tenho o quê? Tração. Tração e tração. Certo? Aí o que a gente faz aqui? Eu não posso comparar facilmente essas forças por causa de cada uma tem sua inclinação. Então, uma das formas de resolver é você decompor as forças que estão geralmente na diagonal, para que todas fiquem ou em mesmo sentido ou em sentidos opostos, geralmente na vertical e na horizontal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor as duas trações, como está bem no meio, os ângulos são iguais, eu suponho que elas são o quê? Iguais. É o mesmo fio, mesmo ângulo,
Então vai ter aqui Tx, aqui Tx, né, essa componente horizontal, e tem a componente vertical. É como se fosse o quê? Uma sombra que eu faço, né? Imagina um holofote batendo aqui e aqui a parede, aí eu faço a sombra. Aí eu tenho aqui o Ty dessa tração aqui, e tenho também o Ty referente a essa tração do lado esquerdo. Agora fica mais fácil escrever equações usando essas forças, esses vetores, essas forças, para escrever as equações. Por quê? Olha só, se esse ponto está estático, ele não tem movimento nem de rotação, né, nem de translação, ele não se mexe. Então a resultante das forças, como não tem translação, ele não tem movimento, a resultante das forças, se ele está em repouso, a resultante das forças tem que ser o quê? Zero. Então esse Tx vai anular esse Tx, e esses dois Ty vão anular o quê? A força-peso. Então vamos lá. 2 Ty tem que ser igual ao peso. Ty vai ser a componente da tração, que já sabemos que quando a gente faz plano inclinado, um monte de questões assim, que é T seno ou T cosseno. Como que a gente sabe se é T seno ou T cosseno? Você tem que pegar o ângulo dado e conseguir colocar dentro dessa parte das componentes. Ou ele vai estar, ou um dos ângulos, provavelmente o ângulo dado vai estar ou aqui entre o Ty e o T, ou vai estar entre o Tx e o T. Aqui, esse aqui nem é tão difícil de ver, olha só, aqui eu tenho um Z, não é? Esse Z aqui significa o quê? Duas paralelas, uma transversal. Se esse é o θ meu está aqui. Lembra? Alternos, internos, ângulos são iguais. Então, se o θ está aqui, olha só, eu tenho um triângulo retângulo, porque o Ty eu posso... Um vetor, a parte legal do vetor é que você pode escrever em qualquer lugar, contanto que você mantenha o quê? O tamanho, direção e o sentido. Então, esse Ty eu posso escrever ele aqui. Ó, eu estou mantendo o tamanho, direção vertical, sentido para cima. E aí eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, onde o Ty faz papel de cateto oposto. Cateto oposto, lembra? Seno. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. E assim você nunca erra a decomposição, se é T-seno ou T-cosseno. Você olha onde que a força, a componente que você quer, fecha o triângulo retângulo. Já no triângulo onde você conseguiu colocar o ângulo que foi fornecido pela questão. E você... em função do qual você vai escrever a equação da componente. Então, Ty vê cateto oposto, T seno. Se ele fosse o cateto adjacente, o Tx seria T cosseno. Assim não erra, porque você decorar que é T seno ou T cosseno, porque você decorou em plano inclinado, e também só funciona em plano inclinado se for o ângulo realmente com plano horizontal, não vai ajudar a resolver qualquer tipo de exercício. Então eu aconselho que você entenda esse jeito, que te dá um pouquinho mais de trabalho para entender no início, mas que depois você nunca mais erra, ok? Então, voltando aqui, Ty é quem? T seno de θ. E peso é a nossa famosa massa vezes gravidade. Eu tenho que isolar o K, né? Mas lembra que tração, nesse caso aqui, é a força elástica, não é? Eu tenho uma força elástica nessa tração. Na verdade é uma força elástica porque é um slackline e está esticando. Então, ó, vou até escrever aqui, ó, a tração ela funciona com força elástica. Sabemos que ela é calculada a sua intensidade por K vezes X. Então fica Kx seno de θ M vezes G. Tá? Porque a tração ela é uma força elástica no exercício. Por quê? Porque essa corda, essa fita, ela estica. Tudo que estica, força elástica. Então, Kx, apareceu o K, que é que eu tenho que isolar, mas tem um X. X não foi fornecido pela questão. Ele não pode aparecer na resposta final. O que é o X? É quanto ele esticou. Bom, a gente está olhando, essa tração, força elástica, é a força em um dos lados, não é? Um dos lados apenas, não dos dois juntos. É uma para cá e uma para lá. Então, essa tração é referente a uma das metades que esticou. Quanto que ela esticou?
o comprimento da metade não era L0 inicialmente, e quando esticou não passou a ser L, então quanto que ela esticou? Eu pego o comprimento que ela tem no final, subtraio quanto ela tinha antes, a diferença é quanto ela esticou. Então x nada mais é que o comprimento final, que foi L, menos o inicial. Tá? Esse aqui é o x. Quanto ela esticou, comprimento final mais inicial, vezes seno θ igual a m vezes g. Finalmente vamos isolar o k, vai ficar k. Aí você nessa hora, como é uma questão literal, como chama, com letrinhas, você olha as opções para que já tente escrever mais ou menos com a cara que vai ficar. Observe que mg ele coloca na ordem mg, l menos L0 vem antes do seno ou cosseno, então vai ficar mg sobre, passa agora o que? Esse e esse dividindo, né? Para lá, para isolar o k. L menos L0 vezes seno de θ. Vamos ver qual que é a opção correta? mg sobre 2L menos L0, seno de θ, letra C, né? C de casa. Muito bem, tá? Não era uma questão muito complicada, média, tá? Que você tem que o quê? Desenhar, como sempre, visualizar e desenhar é a etapa fundamental de resolução de qualquer exercício. Você não pode sair resolvendo exercício sem pelo menos entender, visualizar o que está acontecendo. Concordo que em matemática, algumas questões, é difícil você imaginar, é algo bem vago, se bem que a maioria que tem contexto, e você consegue imaginar. Algumas só que não. Então, praticamente toda questão de exatas, principalmente matemática e física, você consegue imaginar, visualizar, se possível, desenhar um esquema para poder escrever, nesse caso aqui, as forças envolvidas e, a partir do desenho, escrever as equações e ir substituindo pelos valores que são fornecidos na questão, que às vezes são numéricos, às vezes são variáveis, são letras, são literais, e aí você vai trabalhando com as letras até isolar a variável que foi pedida. Então essa é a resposta, letra C, ok? Não deixe de praticar, é praticando que você aprende, fixa, internaliza o assunto e até a nossa próxima resolução.